Boa tarde! Hoje o café com a Gi no novo horário. Aqui um pouquinho, aumentei sem querer. Hoje é um café da tarde, café das 3. Delícia! Minha convidada, Nocilene Santos, já estará aqui com a gente. Juju, boa tarde, tudo bem aí? Como é que você tá? Ela já chegou, gente, a minha convidada já está aqui. Já vou chamá-la. Nocilene é uma querida. Como eu sempre digo, o universo é sábio e generoso. E aí acaba me conectando com pessoas incríveis. E ela não poderia ser diferente. Ela já vai entrar aqui. Já vou dar o aceite. Vamos ver se vai dar tudo certo. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tudo ok? Som? Espero que isso tudo esteja fluindo. Vamos lá. Deixa eu ver. Ainda não chegou aqui ao vivo. Vamos ver se o que vai acontecer. Eu dei o aceite. Vamos lá de novo. Mais uma tentativa. Tecnologia é assim, né, gente? Tecnologia. Deu certo? Não? Ué, por que está acontecendo? Não está indo. Deixa eu ver se estamos com internet. Ok, internet. Gente, o que está acontecendo? Vamos ver. Vou fazer o convite e aí convidá-la para ver se vai dar. Vamos fazer o efeito contrário, para ver se vai dar certo. Deixa eu já colocar aqui o. Agora Agora entrei. muito bem, deixa eu já colocar aqui. Ai, que bom! Deixa eu só fixar. Aqui, enviar, deixa eu fixar aqui. Muito bem. As pessoas já poderem acompanhar. Vão convidando os amigos, os inimigos, família, quem pode, quem não Vamos. pode, todo mundo, né? Vai chegando. Que delícia. Nossa, eu estava começando a te apresentar, e aí você já entrou aqui, então eu vou fazer aqui as minhas apresentações aqui, como eu te conheço, né? Ela é especialista em treinamento e desenvolvimento. Nossas carreiras se encontram em algum momento, mas ela trabalha com treinamento de liderança, mentoria de carreira, mentoria e coaching de carreira. Então, especialista em liderança. É escritora, palestrante, inclusive tive a oportunidade de ir no lançamento do livro do grupo, né? Que é aqui o poder transformador do grupo, maravilhoso. Eu também acredito muito que é na conexão, na troca com o outro que a gente vai realmente somando, compartilhando, aprendendo. E nesse mundo encantado do desenvolvimento humano, a gente tem também a questão das perguntas, que é o nosso bate-papo aqui hoje. Mas antes disso, seja muitíssimo bem-vindo, obrigada por ter aceitado. E conte-nos alguma coisa que você queira compartilhar com a gente sobre você, como é que, enfim, nessa carreira enorme de muita coisa legal. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Gi. Estou super feliz. Eu amo café e tomar café com você, então, é melhor ainda. E é isso. Eu gosto desse mundo do treinamento porque ele me obriga a aprender continuamente. Isso é que me encanta em ser facilitadora de treinamentos, poder viajar a trabalho, Ai, por aí, transmitir um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e continuo aprendendo. Essa é a minha missão de vida, Gi. Sempre maravilha. aprender e ensinar. E sala de aula, né? Fazer a troca ali, enquanto aprende, vai trocando. E aí também pelo livro eu soube que recentemente ali o beach tênis se tornou uma paixão também na sua vida. E aí e o quanto que a gente vai descobrindo desses hobbies também formas de desenvolvimento, né? De ajudar no desenvolvimento, de fazer as pessoas chegarem no desenvolvimento através desses hobbies. Isso também é. Exato. Amo trilhas. O beach tênis foi assim, uma paixão. Eu queria achar um esporte para chamar de meu, porque eu não me Ah, dava por nada. Imagina, meu esporte favorito era jogar dominó e buraco. Falei, mas eu preciso de alguma coisa. Mas vôlei, sabe quando vem a bola, você foge dela? Aí no beach tênis eu me achei. Sou uma amadora. É uma amante, ela está ali iniciando, mas já gosta. Isso é o mais importante, né? Quando a gente faz um esporte,
A gente, né, atividade física também não é a minha grande paixão na vida, não, mas a gente precisa encontrar aquilo que pelo menos a gente fala, nossa, que delícia, né? Que dá o prazer ali, a satisfação, fica mais fácil o caminho. Ainda que seja Senão, para catar bolinha no chão, né? Mais bolinha daqui do meu lado do que do outro. Aí o exatamente. treinador fala assim, quando você vai achar que está bem? Eu falei, quando cair menos bolinha do meu lado e mais do seu. Aí vai ser o parâmetro, a gente já tem um indicador, né? Já vai facilitar. Eu nunca joguei. Todo mundo fala que é uma delícia e deve ser mesmo, né? Então é uma coisa deliciosa. Agora chegando o verão, tudo facilita, né? Exatamente. Noce, a gente tem uma carreira, uma profissão que, né, como coaches, a gente sabe o poder que as perguntas têm. Como é que a gente pode ir desvendando caminhos através das perguntas? Conta pra gente como é que é a tua experiência com as perguntas, o que elas podem nos trazer, nos beneficiar, enfim, compartilhe e fique à vontade para nos contar. Vamos falar de perguntas que eu amo. As perguntas, elas fazem uma mágica na comunicação, na verdade. Quanto mais eu pergunto, mais a mensagem fica específica. Elas nos servem tanto para esclarecer informações, como para embasar uma tomada de decisão. Quanto mais eu pergunto, mais eu encontro respostas. E as perguntas, elas têm aquele segredinho, né, Gi? Você sabe muito bem. E uma pergunta mal feita, resposta ruim. Uma pergunta bem feita, resposta bem elaborada. Exatamente, fica mais fácil. Você falou da especificidade, né? A especificidade é nossa amiga. Eu sempre gosto de lembrar dessa frase, porque quanto mais específico a gente é no processo, para tudo na vida, né? Seja na carreira, seja nas questões pessoais. Então a gente vai especificando, isso vai trazendo clareza. E por falar em perguntas, é um negócio que eu sempre gosto de perguntar. Você escolheu a carreira ou a carreira te escolheu? Como é que foi esse encontro? Você fez perguntas para ter essa mágica ou não? Muitas perguntas, muitas reflexões, porque assim, na minha carreira, eu não escolhi o banco, mas eu buscava, eu falava, como que eu posso conseguir segurança e tranquilidade na minha vida? Essa pergunta me moveu a prestar um concurso, entrar no banco e fazer uma carreira de 27 anos entre Banespa e Santander. Nossa. E aí, quando eu estou lá dentro do banco, e agora? Eu estou aqui. Eu olhava assim para as lideranças, eu falei, eu acho que líder eu não quero ser. E eu falei, o que eu vou ser aqui no banco? A carreira técnica me encanta. O que eu tenho que fazer? Outra faculdade. Simples assim, outra faculdade. Outra faculdade. Que eu tinha feito a primeira comunicação, que é a minha praia. Sempre fui apaixonada pela comunicação. E aí, para fazer carreira técnica no banco, eu teria que fazer alguma outra na área de exatas. Aí, exatas não era muito meu negócio, fui para o lado da administração, porque a administração, sim, ela tem um campo amplo e lá aceitava. Mas aí que vem aquela questão, né? Eu tenho perfil técnico? Zero. Não combina. Como diz a avó de uma amiga, não orna muito comigo, não. Não orna comigo, não tenho perfil técnico para ficar trancadinha numa sala com máquinas, com programas. Não é o meu negócio, definitivamente. Aí depois eu enveredei mesmo para o lado administrativo e fiz a minha carreira no banco, seguindo a carreira administrativa. Cheguei até a posição de diretora na área operacional da corretora de seguros Banespa. E foi muito legal, porque você entra nesse mundo da gestão, fala, pronto, será que eu sei liderar? Lógico que não. Não mesmo. Não sabia, não sabia nada. Eu queria ser líder. Lá atrás já falou, eu não queria ser líder, eu queria ter liderança, não quero ser líder. Aí, de repente, chega, né? Vai fazendo a carreira e acaba chegando, né, vai subindo, não tem jeito, não tem outro caminho. Sou chefe, e agora? O que eu vou fazer? Eu faço. Aprender na prática, questionando muito, questionando nessa questão. Eu estou desenvolvendo pessoas, eu estou me desenvolvendo sempre, sempre. E a pergunta que eu sempre gosto de fazer, o que eu ainda não sei a respeito disso? Quem é que sabe para me contar? Você vê, olha a magia das perguntas. A gente vai planejando, você faz um plano de carreira com base nas perguntas. Se você não sabe, pergunte para quem sabe. Para quem sabe, e essa troca, né? E aí, esse momento de reflexão, eu acho que a gente, e agora cada vez mais a gente está vivendo, né? A longevidade aí faz parte, nos pertence, então a gente tem sempre essa oportunidade de fazer esse movimento e se perguntando. Exato. E recentemente uma cliente
gente conversando, e aí a gente foi fazendo as perguntas, ela falou, nossa, eu sempre faço essas perguntas no meu ambiente, na minha vida da minha vida pessoal. E eu não tinha pensado em fazer ela na minha vida profissional. Eu falei, não, as perguntas elas são para a gente, para a vida como um todo, nós somos seres integrais, né? O ambiente que a gente tiver inserido, a gente vai. Pode ser que a gente não tenha a resposta com toda a clareza, Sim. ali muito especificada, mas à medida que a gente vai fazendo as perguntas ou mudando as perguntas, a gente consegue ir encontrando caminhos ou possibilidades, ampliando a percepção, né? Eu Muda o acho que isso é. rumo, muda o rumo. Eu acho interessante, Gi, porque as perguntas elas têm pressupostos. Quando a gente aprende no coach, na mentoria, quando eu pergunto para uma pessoa o que você quer, há um pressuposto de que ela quer alguma coisa. E quando eu falo você, a responsabilidade é dela. O que você quer, não é o que eu quero. É o que a pessoa quer. A responsabilidade é dela. E aí vem o verbo querer, é ação. Esse objetivo é de responsabilidade da pessoa e vai ter alguma ação. Então, essa perguntinha básica de coaching que a gente faz é tão poderosa. O que você quer? E você. Exatamente. Nossa, e é riquíssima. E aí as pessoas começam a perceber, e aí eu não sei, né, você me compartilha, porque o que eu percebo aqui ao longo também da carreira, a gente vai acompanhando as pessoas. Existe uma dificuldade de assumir a responsabilidade pela própria carreira, pela própria vida. Existe uma convicção aí bem equivocada de que a empresa é responsável pela minha carreira e precisa me dizer o que eu preciso fazer. E as pessoas têm medo, inclusive, de assumir o que querem. Porque vai ser difícil, vai ser impossível, não vai dar. Na minha família não tem ninguém que fez isso, não tem como. E aí a gente tem uma lista ali de impeditivos, de obstáculos, mas as pessoas têm medo de assumir o que eu quero, né? O que você quer? Mas o que eu quero é muito amplo, tá? Mas vamos lá no mundo de possibilidades. Então, vamos especificando, né? Vai trazendo. E aí você falou dois, né, valores importantes ali, segurança e tranquilidade quando você escolhe a carreira, né? Que onde eu posso ter segurança e tranquilidade? As Exato. pessoas também têm dificuldade de saber quais são os próprios valores e como é que elas estão se conduzindo na vida pelos valores. E aí essas tomadas de decisões, as respostas às perguntas, quase sempre os valores também estão ali, né, Sim. nos ajudando na decisão. Como é que a gente, às vezes, não tem conhecimento, né? E esse é um... Porque todos os pressupostos têm um valor por trás. Quando eu defino um objetivo, qual é o valor que está por trás desse objetivo? Quando a gente fala, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro, para quê? Dinheiro é um valor meio que vai me conduzir para o meu valor maior. Para que eu quero ganhar dinheiro? Eu amo estudar, então eu quero dinheiro para pagar os estudos, é isso? E para que eu quero estudar? Então a gente vai perguntando até chegar no cerne da questão. É o que me faz feliz, é o que me faz sentir realizada. É isso, as perguntas nos conduzem para chegar aonde nós queremos chegar. É muito incrível, eu sou apaixonada pelas perguntas e elas nos ajudam a tomar boas decisões. Eu tenho uma experiência que foi marcante de tomada de decisão. Sabe aquela pergunta que você escuta e não tem resposta? Aquela que você fica 3 dias ali mastigando, processando. Será que é isso mesmo? É incrível. É incrível. É incrível quando vai mexendo. Pela tua experiência, quais são as perguntas que mais mexem com a liderança? O que hoje é a liderança, com todo esse volume de informação, de desafios? Sempre aquela velha história, tem que fazer mais com menos, como é que você desenvolve a equipe? O que tem deixado a liderança mais incomodada? Quais são as perguntas aí que talvez vai deixando ali esse incômodo, né, pela tua experiência, assim, esse incômodo, essa pergunta está aqui na minha cabeça. Olha, acho que o maior incômodo da liderança hoje, quer dizer, porque nesse mundo complexo que vive, são muitos desafios. Primeiro porque você tem mais acesso a dados, significa que você tem que tomar decisões mais rápidas. Mais rápidas como se eu tenho que avaliar mais coisas para aquela tomada de decisão. Aí você tem os cenários de trabalho pós-pandemia, presencial, híbrido e remoto. Quem é que está preparado para fazer esses 3 estilos de liderança e se sentir bem, porque eu estou dando atenção a todas as pessoas na mesma qualidade? Então, a pergunta que fica é: como ser um bom líder e desenvolver pessoas, ainda que elas estejam longe dos meus olhos? Então, tem
Bem desafiador, viu? Antes da pandemia, durante a pandemia, o que aconteceu? Nós estávamos no mesmo barco, seguindo o mesmo caminho. Era buscando a sobrevivência da empresa, da nossa profissão. A gente estava ali todos caminhando na mesma direção. Algumas empresas ficaram para trás, fecharam as portas, porque talvez não fizeram a pergunta certa para obter a resposta. E se a empresa não estava aberta para o mundo digital, ela fechou as portas, porque aí não deu. Então, assim, o que eu faço para conseguir manter a empresa viva, ativa, produzindo resultados, empregando pessoas, gerando satisfação para os outros? Então, hoje, a gente está agora numa posição em que algumas empresas voltaram 100%, não todas, mas algumas voltaram 100% presencial. Daí você tem as pessoas que questionam, será que eu quero voltar para o presencial? Já que funciona à distância? É muito interessante quando a gente para e pensa, porque tem o ponto de vista da empresa e o ponto de vista do empregado. O empregado, ele encontrou o lugar dele. Tudo que a gente falava antes da pandemia, de uma empresa humanizada, de você ter ali as pessoas junto com a família, junto com a empresa, você trabalhar e também dar atenção para a família. A pandemia trouxe isso para a gente. Exatamente, né? A Cidinha tem uma pergunta aqui, como se fazer essa pergunta, Cidinha, é isso? A gente está certo? Como se faz essa pergunta de o que a gente quer para a vida, é isso? Especifica aqui para a gente um pouquinho, eu não sei em que contexto você fez aqui essa pergunta, mas a gente tem várias formas de... Eu sempre gosto de nos levar para tomar um café, né? Eu gosto de me levar para tomar um café e faço as perguntas, né? Constantemente a gente vai se revisando. Sabe que eu estou no meu plano aqui, está fazendo sentido ainda, né? Esse plano, isso aqui cabe na minha vida ainda, cabe nesse momento da minha vida, enfim, é importante a gente ir se fazendo essa pergunta e principalmente ser genuinamente ali sincero com a gente, né? Sentar com você mesmo e falar, caramba, eu preciso disso, eu quero isso para minha vida, né? O querer, porque a gente foi ensinado também a questão do eu tenho que. O tenho que, ok, mas e o querer? Como é que está esse querer? O que é importante, né? O para quê? Às vezes a pessoa, por quê? Não, não por quê, mas o para quê? Para que você quer realizar isso? Para que você quer seguir esse caminho? Para quê? Porque você vai encontrando sentido e propósito também à medida que vai desvendando essas respostas, né? E essa decisão das empresas de volta para o presencial e as pessoas se questionando se querem voltar, né? As pessoas estão olhando para a questão do trabalho. Eu tenho percebido, o trabalho ele é o cerne ali, a espinha dorsal da vida, né? Com ele que a gente realiza sonhos, avança, conhece, enfim, é uma coisa maravilhosa. Mas as pessoas estão aprendendo, talvez, como é que eu quero estar no trabalho, mas eu quero estar satisfeito, realizado. O que eu preciso fazer para isso, né? Exatamente. E aí tem a ver com o propósito, você disse aí, porque uma pergunta boa para a gente se fazer é: eu estou ocupando o meu lugar no mundo? E como eu sei que eu estou ocupando o meu lugar no mundo? Quando os meus olhos brilham, o meu coração bate mais forte, aí eu sei que eu estou ocupando o meu lugar no mundo. Quando você falou assim, que pergunta que eu fiz para estar nessa profissão hoje, quando eu saí do banco, lá no banco eu aprendi muita coisa. Então, como eu tive um único emprego na minha vida, mas foram várias empresas dentro da mesma empresa. A área é uma coisa diferente. Então, lá eu ia treinar pessoas. Quando eu era responsável por um produto, eu precisava treinar a área comercial, o call center, o back-office. Então, eu tinha essa missão. E mesmo não tendo nenhuma prática, que eu não fui quando eu trabalhava no banco, eu era bancária, eu não era uma treinadora, uma professora. E aí eu peguei o gosto. Então, eu pensei, eu amo sala de aula, seja para aprender ou para ensinar. Então, vou para o lado de treinamentos, eu vou me especializar nisso. E desde 2006, que essa é a minha vida. Viajando a trabalho para treinar liderança, fazendo atendimentos de coaching grupo, coaching individual, mentoria. Estou aí há 4 anos no programa de mentoria para mulheres
Esse é um trabalho voluntário que eu amo fazer. Lindíssimo, que eu tive o prazer, a honra de fazer. Vou fazer parte agora por você, que eu fiquei tão feliz. Olha, até me arrepiei agora só de te falar. De tão Já tem gostoso. ainda, eu não ainda de primeira Fizer uma edição, farei parte. Eu fiquei tão feliz, foi tão bom, assim, tão gostoso. Então, eu falo, ai, que delícia, coisa boa, um lugar novo, uma experiência nova ali de partilhar. uhum. Né, assim, eu falo, gente, é muita gente. Eu falo que coisa boa, a gente está sendo atingido, tanta gente, né, tendo a oportunidade. Então, é um belíssimo trabalho, é muito gostoso. E estou aqui na expectativa de começar lá dia 6 de novembro, 4 de novembro. Vai ser muito bom. Começa um pouquinho antes, porque vem o preparo. Você Ah, sim. vai. Mas é muito legal, fico feliz que você está com a gente agora. A tendência é aumentar para 1.000. A gente está com 600 pessoas esse ano e para o próximo a Edna pretende chegar a 1.000. 1.000 mentores para atender 1.000 mulheres. Nossa, muito lindo, gente. É uma disponibilidade, é uma entrega, né? E aí, quando você faz essa pergunta, né? O poder dessa pergunta, eu estou ocupando o meu lugar no mundo? E quantas questões a gente pode desvendar a partir dessa pergunta, né? Porque é muito lindo. Quantos caminhos, quantas questões familiares, emocionais, profissionais, né? Eu acho que a gente começa a ocupar o nosso lugar mesmo ali, essa presença, não presença, né? Fala, mas a presença, meu, eu estou aqui nessa existência. E eu estou ocupando, né? Estou cumprindo o meu combinado quando eu vim. Será que está certinho lá nos combinados ou não está? Mas é uma pergunta fantástica, porque eu acho que daqui a gente desvenda muitas coisas que talvez está incomodando e a gente não sabe por onde começar. É um belo ponto de Um partida. belo ponto de partida. E o outro ponto é a questão de checagem dos valores. Quais são os valores que eu não abro mão de jeito nenhum? Se alguém violar esse valor, eu paro de viver, a minha vida é interrompida. Então a gente também tem que ter clareza disso, porque a nossa profissão também ela está ligada com os valores. Sim. Se eu vou trabalhar em uma empresa que os nossos valores não são alinhados, se eu insistir em ficar, eu vou ficar muito infeliz e vou adoecer, inclusive. Então a gente tem que buscar valores. Como a gente buscar está percebendo. Eu lá no Banespa, e foi uma empresa, quer dizer, eu trabalho por concurso público, mas os valores estavam muito alinhados com os meus. Porque era esse de ambiente familiar, um ambiente que tinha regras claras, que se eu quisesse seguir a carreira, ele me dava o direcionamento. Se eu quisesse me manter lá como escriturário o resto da vida, então estava tudo certo. Então, é assim, oportunidade. Nós temos uma pergunta aqui do professor Eduardo. Olha só. Ele fala que nos treinamentos dele, ele trabalha muito as relações intragrupos, né? Então, ele está te perguntando, Nocilene, como você trabalha ambientes conflituosos nas empresas? Ah, mas nas empresas não tem conflito, né, Noci? Não tem. Não existe. Isso não acontece, não, gente. Eduardo, o conflito é uma coisa tão incrível. A gente quer fugir deles, mas os conflitos são as coisas assim que a gente cresce. Quer ver? Eu achei uma frase que eu achei tão linda que eu vou até ler aqui de conflito. Eita, onde foi? Será que eu coloquei? Ah, foi no outro. Eu estou conduzindo 2 grupos. Então ele fala assim, que na verdade é assim a frase. Quando você se cala correndo de um conflito, começa a guerra dentro de você. Então, eu não enfrento aquele conflito para eu resolver a situação, acaba que eu fico muito mal, muito ruim. Então, existem sensacionais. Eu trabalho com técnicas dentro da empresa, os peer groups, por exemplo, para a pessoa trabalhar, ela traz o problema dela e um grupo de pessoas vai seguindo uma regra, uma técnica de Harvard, que vem com perguntas, depois vão dar sugestões, opiniões, e o dono do caso vai descobrir como que ele vai lidar com aquele conflito. E o problema do conflito é o quê? A comunicação, ruídos na comunicação, ou projeção de nossas crenças, nossos valores. A gente tem que identificar onde é que está essa questão. Eu gosto muito também da comunicação não violenta, porque ela traz aquilo lá. Por trás de uma reclamação, tem um valor que não está sendo atendido.
Como que eu posso aprender? Então, esses são os É. caminhos que a gente tem para trabalhar o conflito. Não fugir deles, torná-los produtivos, fazer com que a minha ideia, que eu penso que é melhor do que a sua, e a sua que você pensa que é melhor do que a minha, que elas gerem uma terceira potencialmente muito melhor do que a de nós duas juntas. Exatamente. O ponto é enfrentar, não fuja dos conflitos, enfrente-os. É comunicação pura. Pura, exatamente. E se a gente começa a fazer um paralelo, né, Núcia, assim, o que a gente percebe também é aquele conflito, ou a forma como eu me posiciono, seja no ambiente de trabalho, muito provavelmente ele é similar como eu me posiciono no meu ambiente pessoal. Exato. Não tem muita diferença, né? A gente, de alguma maneira, então se eu não gosto de conflito aqui na empresa, também não vou gostar aqui na minha vida, e a gente fugir dos conflitos não resolve muitas coisas. Essa passividade, às vezes, vai até aumentar o problema, a situação conflituosa. E a prática é mãe de todas as habilidades. Então, vai ser meio desengonçado, talvez no começo, enfrentando os conflitos, mas com a prática e aprofundando na comunicação, a gente tem grandes chances de minimizar muito os conflitos, seja em qual ambiente a gente estiver inserido, né? Isso é extremamente importante. Porque conflito existe, né? As diferenças, e é na diferença que a gente cresce. Isso é ótimo, na verdade. E se a gente criar um ambiente de confiança, de abertura, as pessoas, os conflitos diminuem, porque as pessoas têm essa liberdade para perguntar, para questionar. Toda liderança devia estimular os seus liderados ao questionamento, porque isso enriquece mais, ele traz a confiança, ele aumenta a criatividade, quanto mais melhor fica. Eu estou ali desenvolvendo um projeto. Que perguntas que eu preciso responder com esse projeto? Como que a gente pode diminuir os riscos? Todo projeto tem um risco. A gente monta um projeto para que ele dê 100% correto. Só que tem coisas que fogem ao nosso controle. Imagina numa economia instável. Eu planejo que vai dar tudo certo. Eu tenho X de verba para investir nesse projeto. Só que daqui a pouco vem uma crise econômica que esse dinheiro já virou pó. Então, como é que eu faço? Que perguntas que eu tenho que fazer para que o plano B atenda às necessidades, caso seja importante no momento? Esse projeto é importante e queremos seguir com ele. Que perguntas que temos que fazer? Temos que fazer boas perguntas, viu? E a Cidinha até compartilhou que ela disse que nesse caso, então, a gente precisa se perguntar, né? O que isso quer me ensinar? Talvez ali dentro do conflito, na situação, o que esse conflito quer me ensinar? E a Lucila também compartilhou aqui, né? Questionar não é se opor ou brigar. Não é a gente ampliar as possibilidades, ampliar a percepção para aquilo que está acontecendo. E eu acho que tem eu sempre brinco, né? Volte duas casas antes. Se a nossa vida fosse um grande jogo de tabuleiro, volte duas casas antes, porque a gente tem uma tendência, às vezes, de reação, ao invés da gente ter a reflexão, né? Se eu dou dois passos antes, falo, o que eu preciso responder, olhar, o que a vida está me pedindo, o que eu posso aprender com isso, não é questão do confronto, mas o que esse conflito pode me trazer de crescimento, de possibilidades, né? Como é que eu posso as relações? O primeiro ponto é identificar qual é o conflito. Isso. Porque às vezes tem dúvida nisso também, né? A gente às vezes não sabe qual é o conflito. Qual é o conflito? Às vezes, exatamente. um lado acha que é conflito e o outro não. Então, eu tenho que entender onde que tem o ponto de conflito, como que a gente pode resolver essa questão. Eu estou disposta a enfrentar? Eu estou pronta? Emocionalmente, eu estou bem para essa conversa agora, para diluir esse conflito? A gente tem uma série de perguntas que são as perguntas preparatórias para chegar lá e não entrar no confronto, como diz a Lucila aí, não é se opor e nem brigar. Eu quero entender. Eu quero entender quais valores precisam ser atendidos diante desse conflito. O que está faltando? É só a gente olhar assim, Gi, para os conflitos relacionais. Relacionais do casamento, por exemplo. Muitos conflitos entre o marido e a esposa é falta de diálogo. Eles não falam sobre as regras de convívio e chega uma hora que o balde, né, aquela gota d'água que cai, aí... Faz assim, né? Aquela coisinha. A falta de diálogo mata as relações. Essa é a verdade.
né? Aquela coisa do, eu não vou falar, fugir do conflito, mata as relações, porque você vai se calando, vai criando aquele silêncio, aquele muro de silêncio tão absurdo, que com o tempo você percebe que as relações, a relação ela precisa ser cuidada diariamente, todas as relações, né, ali do trabalho, as afetivas, de amizade, de negócios, todas elas precisam ter esse cuidado. Se eu de repente vou fugindo disso, das conversas difíceis, né, a gente não é ensinado a encarar as conversas difíceis, então isso vai ficando muito complicado. A gente precisa cuidar muito bem, né? A Lucila também está trazendo aqui para a gente, né? Que valor meu está sendo questionado, né? O que está indo ao encontro, o que é importante para mim. Exato. A gente precisa estar sempre se perguntando, gente, sempre se perguntando. E quando eu trago a responsabilidade para mim, não é fugir do conflito ou entrar numa passividade ali de ser igualzinho, não. Quando a gente traz a autorresponsabilidade ali, fala, tá bom, deixa eu fazer essas perguntas, a gente se posiciona de uma maneira diferente. Então, mesmo que eu não seja ali a única, nunca é, né? Se tem pessoas envolvidas, tem ali no mínimo 50-50 ali envolvido na questão. Mas a gente precisa, quando eu chamo para mim, falo, deixa eu pensar aqui, o que é importante para mim, qual é o valor que está sendo corrompido, o que não está sendo atendido, o que é importante, né? E a gente olhar isso e o que a gente está sentindo também, né? No silêncio, às vezes a gente foge um pouco fica tão ali, às vezes, no julgamento e trazendo a culpa. Mas quando a gente vai para uma situação e fala o que está sentindo, o que está doendo para mim nessa situação, o que eu deixei de atender aqui para mim. Então, e as pessoas têm medo do sentir também. E as perguntas nos ajudam a identificar o que eu estou sentindo nisso tudo, né? Gente, as emoções, elas impactam demais. Qual é a emoção que eu estou sentindo quando eu penso nesse problema? Eu penso nessa pessoa que eu preciso encará-la de frente e conversar. Que emoção que vem? O que eu faço com essa emoção? Como que eu posso melhorar o meu estado emocional para poder diluir esse conflito de uma vez? Então, são as conversas difíceis e as perguntas, elas nos trazem para esse lugar, elas nos direcionam. Que eu gosto de pensar assim, as perguntas nos mobilizam para agir ou reagir. Que às vezes eu preciso de uma reação mesmo. Quando eu me coloco sempre na condição passiva, eu aceito o que o outro determina para mim, mas eu aceito para não entrar no conflito. E aqui por dentro é aquela guerra. Acabei de entrar em guerra comigo mesma. Como é que eu saio dessa? Aí eu preciso me questionar. Eu preciso alinhar as minhas emoções para eu poder ter uma conversa franca com a pessoa. Exatamente. Por mais desafiador que seja, mas é libertador. Né, é necessário a gente ir para esse lugar das relações mais saudáveis, mais curativas, né, mais plenas, mais verdadeiras. Então, é importante a gente aprender a exercitar isso, que é desafiador para vários ambientes, não é só o profissional, não. Exatamente. Eu gosto de uma técnica para fazer perguntas quando eu quero fazer estou definindo algum objetivo, mas ainda não estou certa que aquele objetivo é o momento dele. Então, eu faço 10 perguntas relacionadas ao objetivo. Por exemplo, o que eu estou disposta a abrir mão para eu conquistar esse objetivo? O objetivo é importante para mim. Eu vou nessa linha e vou repetindo o nome. Meu objetivo, vamos lá, pegar um objetivo de trocar de carro. O que eu estou disposta a abrir mão neste momento para investir dinheiro na troca de um carro? O quão importante é para mim trocar de carro nesse momento? E aí eu faço 10 perguntas, guardo, fica ali uns 2, 3 dias. Aí eu pego de volta, leio, escrevo as respostas. E ali eu vou saber se eu devo definir esse objetivo agora ou deixo ele para o futuro. Então, essa é uma maneira da gente aprender a checar se os nossos objetivos, o momento dele agora é uma prioridade ou não. Ou não, exatamente. É fantástico. E a gente vai aprendendo a negociar com a gente, né? A gente vai fazendo essa negociação com clareza, com consciência, e aí você vai ficando muito mais tranquilo, mais acomodado, mais divertido, mais clareza, né, gente? Especificidade, clareza.
é o momento ou não é, para quanto tempo eu posso, tudo isso vai nos ajudando nesse movimento e até da ação, que aí eu vou ter muito mais assertivo nas minhas ações, eu vou ser muito melhor direcionada nas ações. Você me compartilhou algo hoje que eu fiquei tão curiosa, que eu achei o máximo. Você disse que vai ensinar também, entra para a sala de aula para ensinar os atores. É um público mais fácil ou não? Porque eu também sou apaixonada por artes, assim, eu falo que eu deveria ter seguido também um pouquinho desse caminho, que eu acho um mundo muito fascinante. É Como é lindo. que funciona? É lindo, é lindo. Eu amo trabalhar com a turma do teatro, porque é uma turma que experimenta, que prova, eles são abertos. Eles questionam, às vezes, quando eu vou lá falar de PNL, e aí eu ensino faço o teste dos sabotadores com eles, e eles começam a questionar quando cai um sabotador, que eles não... Principalmente a vítima. Quando a pessoa tem a vítima alta, aí é divertido demais, porque ela começa a questionar exatamente como a vítima faz. Ela não aceita. Não aceita, imagina. E começa a procurar por culpados, né? Quem é o responsável? Todo mundo, menos eu, gente. Eu não. Engraçado. Então é assim, desde 2007, 2008 mais ou menos, que eu ensino PNL para a turma de atores, quando eles já estão quase formando, faltando 2, 3 meses para terminar o curso, aí eu entro com 3 aulas de PNL, que é no curso para dar aquela mexida mesmo, né? Para dar aquela cutucada. Só para dar aquela mexida neles. Então, como atores, vivenciam as experiências, que a PNL é muito prática. E ali é o horário correto para a gente testar a PNL, para eles saírem fascinados, porque eles começam a ver o resultado ali mesmo. Eles começam a entender se eu sou visual, auditivo ou sinestésico, qual que é a minha facilidade para decorar um texto. Ele vive disso. Vive disso, decorar texto, ele precisa decorar as marcações, ele precisa entrar em rapport com quem está ali contracenando ele, quando ele vai para o teatro. Então, ele tem ali o rapport o tempo inteiro. Então, as técnicas de PNL, elas são muito boas para a turma de teatro. Que delícia. E eles entram no jogo. É isso que me encanta mais ainda. Então, hoje é dia. Hoje é dia que eu divertir. Hoje é aquele sextou delicioso, né? Que você já vai para a sala de aula com esse grupo, que é uma das coisas que eu percebo que a gente, dentro do mundo, né, organizacional, claro, a gente tem um pouco dessa trava, né? Que assim, as pessoas às vezes até querem se soltar mais, mas o ambiente talvez pede aquilo. E eu acredito muito que esse mundo dos atores, eles já vão com mais sede para a experimentação, na permissão da experimentação, né? Que facilita muito a entrega e reconhecer os pensamentos, as emoções e reconhecendo e lidando já com aquilo. Então deve ser muito fantástico. Eu fiquei, nossa, falei, deve ser uma delícia, falei, deve ser muito bom, falei, um laboratório incrível, né? É uma diversão. Exatamente. É muito legal. Olha que delícia. Já estamos aqui há quase 40 minutos do nosso café. Passou super rápido, delicioso. E eu queria que você pudesse compartilhar para quem, de repente... A gente está entrando aqui no último quarter aí de 2024. Estamos encerrando daqui a pouquinho 2024. As pessoas já começam ali a fazer os seus rascunhos para um ano novo, 2025, cheio de boas intenções, né? E o que você deixa de sugestão para quem está se questionando, para quem não está satisfeito, para quem não está feliz aqui? A Cida está colocando aqui, ó, eu fiz e me descobri uma medrosa sabotadora, foi uma experiência maravilhosa, desde então estou me vigiando. Olha que bacana, né? A gente vai se descobrindo, gente. Ai, gente. Muito legal, muito legal. É muito bom. E o autoconhecimento, acho que ele é ad eterno, né, gente? Não tem um início, assim, estamos vivos? Estamos no processo de autoconhecimento, não tem acabativa, né? Tá sempre ali em construção, reconstrução, se reconhecendo. Isso aqui é daqui até o último dia que a gente respirar, não tem fim, não. É para valer aqui enquanto a existência. Autoconhecimento é vida. Então, o que eu deixo aqui para a nossa audiência... Faça um diagnóstico. Até aqui, nós já estamos no mês de setembro, falta pouco para o fim do ano. O que você se comprometeu a fazer esse ano? Quantos % você cumpriu? E o que você não cumpriu? O que faltou?
Foi porque perdeu o valor, a prioridade, ou deixou outra coisa passar no lugar? É importante esse autoconhecimento. Quantas vezes eu estou deixando de fazer algo por mim para fazer para os outros? Então, você fazer essa análise das suas promessas de ano novo, o que você cumpriu, o que você deixou de cumprir. E o que você se compromete a mudar para realizar mais no próximo ano. Mudar em você. O que eu estou disposta a mudar em mim para eu realizar mais no próximo ano. Essas são as dicas de perguntas que eu deixo para você refletir e ter um diagnóstico de como você funcionou esse ano, está funcionando, e o que você quer mudar para o próximo ano para ser mais efetiva em suas conquistas. Exatamente. Até porque a gente só tem controle daquilo que está em nós, né? A gente não controla o outro. A gente pode, mesmo a gente que trabalha com desenvolvimento, se você estende a mão, se a pessoa não fizer a parte dela, a gente não opera milagres, né? A gente não tem como. A pessoa é que precisa fazer o seu movimento, não tem como. Então, se a gente fizer esse diagnóstico aqui sobre nós mesmos, pensando, a gente acaba impactando o entorno, mas a gente não é responsável e não pode fazer pelo outro aquilo que é de cada um mesmo, não tem jeito, né? Cada um precisa fazer o seu movimento. Tenho querer, o quanto eu quero isso. O quanto estou disposta a abrir mão de A para conquistar B. Porque a gente tem muitos, objetivos tem muitos. Dá para fazer tudo? Não, vai fazer nada. Priorize. O que é importante para você agora? Priorize, porque assim você vai conseguir. Pode acreditar. Exatamente, também compartilho. Nossa, eu quero agradecer muito, porque o que você entregou aqui hoje, eu sempre digo, repito, e para mim é muito importante, você entregou aqui o recurso mais sagrado que a gente tem, que é o tempo. É o único recurso que a gente não repõe, a gente não estoca, a gente não compra. Então, quando alguém nos entrega esse recurso tão sagrado, eu falo que é um presente, assim, maravilhoso. Além do tempo, todo esse conhecimento, a sua experiência, né, a sua disponibilidade, generosidade, então, em compartilhar. Isso eu não tenho... Eu falo, é uma alegria muito grande, assim, de que quando as pessoas falam, ok, eu topo, eu falo, gente, é muito bom, porque é muita riqueza, é muita riqueza. Então, vai ficar salvo para quem for assistir depois no gravado. Agradecer muito aí o seu tempo e disponibilidade, quem esteve aqui com a gente, quem compartilhou, quem nos ouve um pouquinho. Aqui está o perfil da Nocilene, quem quiser acompanhá-la, vamos segui-la, tem várias informações. Ela está no LinkedIn também, tem muita informação. Zeli, ó, tá vendo? Você é maravilhosa. Ai, a Zeli é uma querida, ela é escritora também, ela é maravilhosa. Ai, muito bom. Olha, duas pessoas sábias, são muitos anos de jornada, né? E eu fiquei tão feliz que a Nocilene, ela me adicionou no LinkedIn, e aí quando ela me adicionou, eu agradeci ali a conexão e convidei para um café, e ela topou, gente. Então, a nossa conexão foi assim, né? Eu falei, o poder da conexão também. Depois a gente se conheceu pessoalmente no dia do lançamento do livro. Temos pessoas queridas em comum. Então, eu falo, como eu sempre digo, o universo é sábio e generoso. É uma alegria de poder, assim, chegando muita gente boa e boa gente. É uma delícia. A gente vai somando, né? Aí tem ele. Ó, a Elisa chegou agora. Elisa, vai ficar salvo, sim. Ela é ótima mesmo. Nossa, muito a aprender. E, nossa, a sua gentileza e generosidade em compartilhar é uma coisa deliciosa. E a gente que ganha muito aqui com isso, né? Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo delicioso. E a gente volta outra hora para conversar mais, para trazer outro. Exatamente. Tem muita coisa boa, né? Um bom fim de semana para todos que estão aqui. Um bom fim de semana para você também. Amanhã estarei lá na Bienal para visitar. Ai, que delícia! Muito bom, obrigada mesmo. Um lindo final de semana, um bom restinho de sexta para nós, um final de semana maravilhoso. E sexta-feira que vem, Café com a gente está de volta com a Mariela Galo. A gente também vai falar de bastante coisa de desenvolvimento esse mês. Então, uma alegria, os meus convidados. E aí a gente volta a se encontrar. Um beijo grande, uma ótima tarde. Um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, tchau.